Eu quero falar hoje com você sobre a maior mentira que o diabo conta e que provavelmente você está sendo alvo desta mentira neste exato momento. Nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, que não chegou até você por acaso, você pode estar sendo alvo da maior mentira que o diabo conta. Então fica comigo até o final do vídeo para descobrir que mentira é essa, porque ele pode estar destruindo a sua vida, te fazendo cativo, te fazendo acreditar e está te arrastando através da maior mentira que ele conta e que muitos cristãos estão sendo destruídos por causa disso. E a palavra de Deus nos diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Jesus diz isso no Evangelho de João, no capítulo de número 8, verso 44, quando ele está confrontando os fariseus, e ele diz para os fariseus, sem rodeios nenhum: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Ou seja, Jesus está colocando ali um contraste. Ele está falando, olha, eu sou a verdade. O diabo é o pai da mentira. Mas vocês são filhos do diabo. Por isso que vocês adoram a mentira e odeiam a verdade. Porém, a mentira que o diabo conta não é apenas uma mentira no intuito de te enganar e te enredar, não. Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio. Quando o diabo mente, o propósito dele é te matar, me matar, nos matar. As mentiras que o diabo conta têm o intuito, o propósito, a finalidade de nos matar, de nos destruir. Não é algo inofensivo, não é uma mentirinha para te iludibriar. Não. O propósito é te matar, destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir tudo que você tem. Porque este é o espírito, é o intuito, a vontade, o propósito por trás das mentiras que ele conta, porque isso faz parte de quem ele é. Ele tem um caráter mentiroso, enganoso, homicida. O diabo não é como pintado nas telas das séries, como naquela série do Lúcifer, onde ele é um cara legal, um cara bacana. Não, ele é destrutivo, ele é ardiloso. Ele veio para matar, roubar e destruir. E principalmente matar, roubar e destruir o quê? A sua vida com Deus. Não se engane. A coisa mais preciosa que você tem neste mundo não são seus bens, não é sua família, não são as coisas que você pode conquistar, não é sua vida, sua trajetória nesse mundo. A coisa mais preciosa que você tem é a sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus. E é aqui que nós entramos na maior mentira que o diabo pode e conta e enreda e destrói muitas pessoas, principalmente os cristãos, que é: Deus não me ama. Deus não me ama. Deus me esqueceu. Eu não me sinto amado por Deus. Não me sinto amada por Deus. E isso é muito mais grave do que você imagina. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que se sente fraca na fé e ela disse isso, sabe? Eu me sinto fraca porque eu não me sinto amada por Deus. Eu perguntei, mas por que você não se sente amada por Deus? Ah, por causa de algumas coisas que aconteceram na minha vida e que Deus não agiu conforme as minhas expectativas. Obviamente também tinham ali alguns pecados envolvidos, pelos quais ela não se sente perdoada, e é outra questão, mas você já vê que ela já está sendo ali arrastada por essa mentira do diabo, que é: Deus não me ama, e principalmente porque Deus tem me permitido passar por dificuldades. Deus tem me permitido passar por lutas e por provas, e se Deus tem me permitido passar por lutas e por provas, Deus não me ama. Ou seja, nós muitas das vezes medimos o amor de Deus
por causa das circunstâncias em que estamos vivendo e passando aqui nessa terra. Mas a Bíblia nos diz que não podemos medir o amor de Deus, que o amor de Deus não é medido por causa das coisas que passamos nessa terra. Não é pelo fato de Deus não te abrir uma porta, e aqui eu vou citar coisas que eu vivi e que eu vivo, para eu não ser um hipócrita. Então vamos lá. Não é pelo fato de Deus não te abrir uma porta de emprego, ou de não atender a sua oração, ou te permitir passar por um período de escassez, que Ele não te ama. Não é pelo fato de Deus não atender as suas orações da forma que você espera ou imagina, que Deus não te ama. Não é pelo fato de você passar por situações de humilhação que Deus não te ama. Não é pelo fato de você ser perseguido que Deus não te ama. Não é pelo fato de você ser traído que Deus não te ama. Não é pelo fato de você ter problemas no seu casamento que Deus não te ama. Não é pelo fato de Deus permitir com que você perca um filho, um parente, um pai, que Deus não te ama. Não é pelo fato de você sofrer acidentes que Deus não te ama. Não são essas circunstâncias, não são esses fatores, não são essas coisas que fazem com que nós possamos medir o amor de Deus. O amor de Deus, ele é medido por outra coisa. Ele foi provado por outra coisa, pelo qual nós não damos, muitas das vezes, o devido valor. A palavra de Deus nos diz na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 8. Aqui nos revela e nos diz a forma pela qual Deus prova o seu amor. Aqui diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É pela cruz, foi na cruz que Deus provou o seu amor. Deus provou o seu amor ao ter entregado Jesus, o seu Filho unigênito, imaculado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para morrer em nosso lugar. Mas muitas das vezes nós preferimos a comodidade de acreditar nas mentiras do diabo e não na verdade de Deus. É mais cômodo, é como se nós tivéssemos ou tentássemos encurralar Deus ao dizer: Deus não me ama porque Ele não tem atendido as minhas orações. Deus não me ama porque Deus tem me permitido passar por dificuldades. Deus não me ama porque pessoas me abandonaram. Deus não me ama porque pessoas me traíram. Deus não me ama porque Ele não faz isso e nem aquilo. Isso é duro de ouvir, mas você está sendo enganado e está sendo arrastado pelas mentiras do diabo, caso você, neste exato momento, esteja acreditando nisso. É necessário muitas vezes a gente levar uma sacudida, mas essa é a verdade. A verdade é que Deus já provou o seu amor por nós ao ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. E você vai ver que o fato de Deus nos amar não nos livra, não nos priva de lutas, de provas e de tribulações. E que as lutas, provas e tribulações que vêm sobre nossas vidas, elas têm sim um objetivo. Não é o fato de sermos filhos de Deus que nos priva de muitas das vezes escassez, de faltas, de choro, de lamento, de traições, de problemas. Não é o fato de sermos filhos de Deus que nos torna imunes a problemas. E isso você vai encontrar também aqui na Epístola de Paulo, capítulo de número 5, que diz, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, através de Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Por intermédio de quem, ou seja, de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós não estamos aqui nos gloriando pelo fato de hoje termos paz com Deus, termos acesso a bênçãos materiais ou de qualquer outra coisa relacionada a este mundo, mas sim pelo fato de termos paz com Deus, unidade novamente com Deus, sermos feitos filhos de Deus, amados por Deus. E ele continua dizendo, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Ou seja,
as tribulações que passamos para nós deve ser um motivo de nos gloriarmos. Por quê? Porque nessas tribulações, neste problema que você está aí passando e que o diabo tem soprado nos seus ouvidos, que Deus não te ama. Porque se ele te amasse, você não estaria passando por isso. Se ele te amasse, você não estaria sofrendo por causa disso. Mas é nessa situação aí que a sua fé está sendo testada. E você quer ser uma pessoa aprovada por Deus ou reprovada por Deus? Qual é o nível do seu amor por Deus? A palavra de Deus nos diz que Deus não nos permite sermos testados ou tentados além do que podemos suportar, porque Deus também envia um escape para nós. E aqui diz que essas tribulações, elas não vêm sem motivo, isso não está acontecendo na sua vida sem um propósito. Ela produz perseverança, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? É perseverar, é continuar firme na fé em Cristo, independente da situação. Se está doendo, ou seja, você adora Jesus quando ele diz sim, quando ele diz não. Você adora e continua com Deus quando está doendo ou quando não está doendo. Quando são fiéis a você ou quando são infiéis. Quando as portas se abrem ou quando as portas se fecham. Quando Deus cura uma doença ou quando ele não cura. Quando Deus salva alguém que você está orando ou quando ele permite que essa pessoa morra. A sua fé persevera em toda e em qualquer situação. E a perseverança produz experiência, ou seja, a experiência de passar por essas provas e tribulações e permanecer com a sua fé fiel a Deus, intacta. Ou seja, você vai carregar marcas. Todas essas provas e tribulações produzem em nós marcas, experiências. Marcas muitas das vezes não físicas, mas marcas espirituais. Marcas muitas das vezes emocionais, mas principalmente espirituais. Você é uma pessoa que foi testada por Deus, sofreu e carrega as marcas no seu espírito. E você não abandonou a sua fé por causa dos problemas, das lutas, das provas e das tribulações. E a experiência produz esperança, ou seja, depois de tudo isso, a sua esperança vai aumentar. Este é o propósito. Você não abandonou a sua fé, você não largou a Cristo por causa dos problemas desta vida. Tudo isso produz em você marcas, experiência, você foi forjado e após isso você se torna uma pessoa com uma esperança no porvir maior. E ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui está falando que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E no meio de tudo isso, no meio das tribulações que vão produzir perseverança, esperança, experiência, ou seja, no meio de todas essas lutas e dessas provas, à medida em que você persevera e continua acreditando no amor de Cristo que foi provado na cruz, através desta movimentação, o amor de Deus vai ser derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Então, se você hoje olha para dentro de si, o que há é uma incredulidade no amor de Deus, você precisa corrigir a sua rota, a sua visão de fé, porque o que está sendo derramado no seu coração não é fruto do Espírito Santo. Não vem do Espírito Santo, mas vem do engano, vem do diabo. Se durante essas lutas o que há em você é uma raiva de Deus, é uma mágoa de Deus, cuidado. O que está acontecendo é algo que o diabo está produzindo na sua vida. Mas fique tranquilo, isso não é algo permanente, é algo que pode ser corrigido. Não permita com que o diabo faça de você uma pessoa que odeia Deus, que está magoada com Deus. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por alguém que é bom, por um justo. Pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. É muito claro o que ele está falando aqui.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus não morreu por nós quando nós éramos bons, santos, intocáveis, justos, não. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores, estávamos nas trevas, no meio do lamaçal do pecado e principalmente inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E o fato de ser inimigo de Deus não é aquela questão de, eu odeio Deus, hoje eu amo Deus. Não. As nossas obras, as nossas práticas denunciavam que nós éramos inimigos de Deus. Não aquilo que falamos ou pensamos, mas as nossas obras. Ele continua dizendo, então, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É isso que o diabo quer roubar de você. Ele quer roubar de você a sua reconciliação com Deus. Ele quer roubar de você a sua esperança na vida eterna. Ele quer roubar de você valores eternos, apresentando para você coisas, valores temporais. É isso que ele faz, ele te engana. Assim como Esaú foi enganado por Jacó, quando ele entregou o seu direito de primogenitura, de receber a bênção de Deus, por um prazer temporário, que era o prato ali de lentilhas. Então, muitas das vezes é isso que o diabo faz, ele te apresenta algo temporal para que você abandone o que é eterno. E, ao invés de você e eu olharmos para aquilo que é eterno, aquilo que o sacrifício de Jesus nos proporcionou e nos proporciona na cruz, que é a reconciliação eterna com Deus, estar com o Pai eternamente, sermos feitos filhos de Deus, ele te apresenta algo terreno, algo temporário. Ou seja, tá vendo só? É como quando ele tentou Jesus no deserto. Se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Se você se prostrar e me adorar, eu te farei reinar e governar sobre os reinos desse mundo. E ele se apresenta para você e diz a mesma coisa. Olha, Deus te ama mesmo? Se Deus te amasse, você não estaria passando por essa situação. Se Deus te amasse, ele atenderia a sua oração. Se Deus te amasse, o teu filho não teria morrido. Se Deus te amasse, teu pai não teria morrido. Se Deus te amasse, você não estaria passando por essa situação. Ou seja, ele está sendo mentiroso. Ele está lançando seus dardos inflamados sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida para te amarrar, para te destruir, para te enganar. Então, preste atenção em como anda e onde está a sua fé. Não baseie a sua vida com Deus, não baseie a sua crença, não baseie o amor que Deus tem por você por causa das coisas que acontecem aqui nessa terra. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, não em nos abrir uma porta de emprego, não em fazer com que as coisas nas nossas vidas andem bem, não em nos privar de problemas, de lutas, de provas, não em nos dar uma cura. Não é aí que Deus prova o amor dele para nós, para conosco. O amor dele já foi provado em que Cristo morreu na cruz por nós quando nós ainda éramos pecadores. E se ele fez isso, então as demais coisas ele também pode fazer e o fará no seu tempo, debaixo do seu propósito. Então não se engane, não é o fato de sermos feitos filhos de Deus e estarmos reconciliados com Deus que nos priva de lutas e de problemas. Amém? O meu desejo, a minha oração, e creio que muito mais do que o meu desejo, a minha oração, o desejo de Deus, de Cristo, de Jesus e do próprio Espírito Santo, é te libertar através dessa palavra, desta que é a maior mentira que o diabo tem contado, já contou e vai continuar contando até ser derrotado por Jesus naquele último e grande dia, que é que Deus não te ama.
que você não é amado por Deus, porque você tem passado por muitas lutas e muitos problemas. Não é aí que Deus prova o seu amor para conosco, e sim na cruz, e sim pelo fato de Jesus ter morrido por nós. Não coloque as coisas no mesmo ponto na balança, elas não têm o mesmo peso. Elas não têm o mesmo peso. Amém? Que Deus possa ter falado com você, te abençoado poderosamente. E eu peço que você assista o próximo vídeo que vai aparecer no card aqui, que com certeza Deus também vai ter uma palavra para falar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.